Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bom dia. Vamos para mais um giro de mercado e hoje, dia 13 de maio, né? Segundou, semana começando e a gente tem sempre aquela nossa programação que é falar da semana anterior e depois falar o que esperamos, né, dessa semana, quais são os indicadores que vão sair e o que pode vir a mexer ou não no mercado, beleza? Bom, então fique ligadinho aqui no vídeo. Antes de mais nada, vou me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal, tá? Aqui o Morning Call é com fatos e dados, sem viés. Todos os ativos que eu mencionar aqui não tem nenhum tipo de recomendação de compra e nem de venda, tá? Aqui não tem corte, a gente faz diretão, é quase que um ao vivo, então qualquer coisa que eu fizer aqui, né, que eu vá voltar a palavra, né, não se assustem, tá? Porque aqui eu não tem edição, não tem tempo para edição, beleza? Então, vamos seguir aqui para o vídeo que a gente vai olhar, né, diretamente o que está acontecendo, né? O que aconteceu na semana passada e o que a gente vai esperar para a semana, né? Então, nós tivemos na semana passada, olhando para o exterior, tá? Olhando para o exterior, uma semana muito marcada pelas declarações dos Fed Boys e Fed Womas, né? Então, o destaque que eu trago aqui para vocês foi simplesmente o seguinte: vamos primeiro entender a discussão e as atenções do mercado, tá? Todo mundo está olhando corte de juros norte-americano. Vini, por que corte de juros norte-americano? Porque cortando taxa de juros lá nos Estados Unidos, isso acaba fomentando mais a economia, tá? Isso fomenta um pouco mais a economia. E com a queda da taxa de juros, tem um outro fator que é simplesmente a despressurização dos balanços das empresas, né? Então, ainda mais as empresas de crescimento, que isso acaba afetando positivamente nesses balanços. E quando a gente olha a taxa de juros mais baixa, o que o investidor tem que fazer? Tem que correr um pouco mais de risco para poder ganhar um pouco mais de rentabilidade, beleza? Então, com a taxa de juros alta, acaba que o mercado acionário perde um pouco mais de força e a galera vai mais para a segurança, mais para a renda fixa, tá? Então, tem esses fatores. Então, o que eu faço? Se continuar com a taxa alta, vou 100% para a renda fixa? Se baixar a taxa de juros, vou 100% para a renda variável? Não. Tem que montar uma estratégia, porque é uma irresponsabilidade muito grande você ter somente uma classificação de ativos, né? Ou renda fixa ou renda variável, tá? Agora, isso tudo vai depender de alguns fatores, como a sua capacidade de correr risco, sua predisposição ao risco, seu perfil de investidor, a sua faixa etária de idade. Então, isso muito vai impactar para você poder formatar a sua estratégia, tá? Então, vamos com calma. Essa é a discussão. Baixa ou não baixa a taxa de juros? O mercado todo está olhando para esse afrouxamento monetário, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tá? Então, nós temos hoje o Banco Central chinês e o Banco Central brasileiro fazendo aí políticas expansionistas, né? A política monetária mais frouxa. O Japão também tá saindo um pouco daquela política ultra frouxa, mas ainda está frouxa lá, certo? Então, os Fed Boys e Fed Rumors que falaram, né? Eu trouxe destaque aqui para Gusber, né? Sem fala dele, né? Que é o dirigente presidente do Federal Reserve de Chicago, né? E tem o Khashoggi, que é de Minneapolis, né? Então eles acabaram mencionando que precisam ter um pouco mais de informação e mais, como posso dizer assim, mais confiança que a inflação está cedendo, indo para a meta de 2%, tá? Aí com isso pode vir a ter um corte de juros, mas eles praticamente descartaram que esse ano poderia ter um corte de juros, beleza? Bom, nós tivemos também a Michelle Bowman, né? Michelle Bowman, que é uma das dirigentes mais rígidas do Fed, né? A gente olha ela como uma Fed Woman Hawks, né? Ela basicamente não espera ter redução da taxa de juros ainda esse ano, né? Em 2024. E, por outro lado, né? Nós tivemos aí o Rafael Boschi, que é um cara que ele não é nem Hawks nem Doves, né? Ele acabou ficando ali no meio termo e espera aí para um corte de juros de 25 pontos base, tá? Aqui lá na taxa de juros norte-americana. Com isso, os dados acabaram do mercado de trabalho trazendo uma preocupação. O mercado de trabalho começou a mostrar um pouco mais de fraqueza,
tanto o payroll quanto o pedido iniciais de seguro-desemprego da semana passada. Isso acabou fazendo com que os investidores entendessem que ainda esse ano teríamos um corte de juros ou até 2 cortes de juros na taxa norte-americana. Isso aí fez com que as bolsas norte-americanas subissem, né? E também muito voltado, né? Cadê onde que eu coloquei aqui? Sim, os balanços corporativos que vieram bons, tá? Então nós tivemos Dow Jones subindo 2,16% na semana passada, S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, né? Subindo 1,85% e Nasdaq subindo 1,14%. A agenda dos Estados Unidos para essa semana está muito voltada ali para o mercado, para a parte de inflação, né? Então temos PPI na terça-feira, CPI e vendas no varejo na quarta e pedidos iniciais de seguro-desemprego e produção industrial na quinta-feira, tá? Bom, vou falar rapidamente aqui da Ásia e já vou deixar aqui para vocês a nossa telinha aqui que a gente vai falar rapidamente, né? Mercado norte-americano tendenciando uma abertura positiva, isso é interessante, certo? Nós temos aqui a Ásia e a Oceania fechando sem uma direção única, né? Então, Hong Kong e Taiwan fechando positivamente, mas nós tivemos Japão, Coreia e as bolsas chinesas, né? E a Austrália fechando aí no campo negativo, tá? O que nós vimos aqui no mercado asiático, né? Nós temos ali a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, aquela tensão sino-americana, como a galera gosta de dizer, não morreu, nunca morreu isso, certo? Então isso acaba impactando negativamente, até porque nós tivemos ali algumas declarações de que os Estados Unidos iria aumentar a taxa, né, em termos dos produtos, né, que são de energia limpa, né, chineses, e ainda mais os veículos elétricos, tá? Nós tivemos dados também que acabaram pressionando um pouco mais. O CPI da China mostrou uma alta de 0,3%, né, em abril, isso foi bem interessante, né, foi acima do que o mercado estava prevendo, porém o PPI, que é a inflação ao produtor, teve um declínio, né, então isso acabou fazendo com que as bolsas ali ficassem um pouco mistas, né. Um outro ponto, né, interessante, né, que impacta bastante lá na China é simplesmente o empréstimos, né, cedidos pelos bancos, né, que saiu de 3,09 trilhões de yuans para simplesmente 730 bilhões de yuans, né, que daria ali na casa de 100 bilhões de dólares, tá? Então isso acabou arrefecendo um pouco mais. E por outro lado, no mercado imobiliário, mais 50 cidades chinesas, né, acabaram registrando ali, ajustando suas políticas de compra de casas, né? Então isso acaba fomentando um pouco mais o mercado imobiliário, que acaba apanhando bastante e com isso pode trazer uma elevação para o minério de ferro, tá? Porque mais vendas de casas, mais construção, mais aço chinês que vão ser utilizados e com isso a China precisa comprar mais minério de ferro e a nossa querida Vale vai para cima, tá? Hoje o minério de ferro já ganhou um pouco mais de força, né? Eu estava até olhando ali, minério de ferro subindo ali 2,42, né? E isso é bem interessante, isso impacta bastante na nossa bolsa aqui, até porque a Vale impacta muito, né? Bom, Europa fechando aí também, fechando não, né? Mas trabalhando no campo misto, semana começando, vamos entender o que pode trazer para a gente, tá? Bom, olhando agora aqui o nosso Ibovão da Massa, vamos falar do nosso querido Ibovespa, que o Ibovespa, ele acabou vindo na contramão do mundo, né? Então, onde nós tivemos ali as bolsas norte-americanas subindo, nós tivemos o Ibovão da Massa ainda nessa lateralizaçãozinha chata, né? Então, trabalhando ali entre os 130 mil pontos e os 125.500, 126 mil pontos, né? Trabalhando sempre nessa lateralização. Chegamos a perder a parte aqui desse caixote, e eu não tirei o caixote justamente, né, porque ainda não tem nenhum tipo de definição. Quais são as incertezas que impactam nessa indefinição? A questão fiscal impactou bastante, então na semana passada a gente já começa a semana com uma preocupação com a questão de como vai ficar a recuperação do Rio Grande do Sul, né, devido à tragédia que assola os gaúchos, né? Então,
com toda essa questão da LDO, do orçamento, a preocupação do mercado é com essa parte da exceção, né, vamos colocar assim, do, do governo para poder fazer esse resgate ao Rio Grande do Sul, a preocupação é que o Congresso venha botar na pauta outras coisas que não deveriam passar, tá? Essa só é a preocupação. Não é que o mercado entende que não tenha que ajudar o Rio Grande do Sul. Não é isso que acontece. O que acontece é simplesmente a preocupação do que mais vai passar ali que não deveria passar. E isso fazer com que a dívida da União, né, do fiscal, o impacto fique muito negativo. Então, isso acaba pressionando, né, a curva de juros, ainda mais a ponta longa, e faz com que as bolsas, né, o mercado acabe botando a bolsa para baixo, né, as ações para baixo. Ainda mais as ações que apanharam muito foram as ações bancárias, as ações de varejo acabaram apanhando muito, tá? Um outro fator que pesou na semana passada foi simplesmente a decisão da política monetária, tá? Então, antes de acontecer toda essa questão do Sul, né, e outros fatores fiscais, o mercado esperava 50 base points de corte de juros, né, saindo de 10,75 para 10,25. Só que aí, durante esse período, entre uma reunião e outra, aconteceram fatores que fizeram com que o mercado já esperasse ali 25 base points. Só que nessa votação foi 5-4, né? 5-4, 5-4, né, para a votação de corte de 25 base points. Aonde parte indicada pelo governo votou para 50 base points, ou seja, mostrou uma visão muito dovish pelos fatores que estão acontecendo, né? E a parte mais técnica, que já estava lá presente no comitê, votou para corte de 25 base points, né? Então, mostrando para uma realidade que a gente está vendo de riscos lá fora e os riscos internos, tá? Então, tivemos essa votação e isso acabou, esse racha mostrou o seguinte: esse ano nós temos eleição para a presidência do Banco Central. Como será o Banco Central no ano que vem? Se for um Banco Central mais dovish, né, olhando o afrouxamento monetário sem se preocupar com a questão da inflação, isso vai preocupar, né, e já preocupou o mercado. Por isso que nós tivemos a nossa bolsa cedendo um pouco mais, tá? Temporada dos balanços aqui afetaram parte da nossa bolsa, né, mas tivemos balanços bons, balanços ruins, mas balanços bons e abaixo do esperado, tá? Então nós tivemos aqui no setor financeiro, na sexta-feira, tendo uma leve recuperação, mas a B3 ainda continua apanhando bastante, 2,4% de queda. Consumo cíclico, groselhaço aqui, utilidade pública também na groselha, materiais básicos também pesando e petróleo e gás também pesando, ou seja, Ibovão da massa, basicamente só o setor bancário, depois de apanhar muito por essa questão da indefinição, né, dessa divisão do Banco Central, isso acabou afetando bastante o setor bancário, né, na semana passada, ainda mais na quinta-feira, tá? Que foi o dia pós-Copom. Beleza? Bom, olhando a doleta, dólar volta a ganhar força, né, com a bolsa caindo um pouco mais. Quando a bolsa está caindo por preocupação fiscal, fatalmente o dólar vai subir porque a curva de juros acaba pressionando, né, a doleta para cima, tá? Então o dólar volta ali para cima dos 5,15, né, tentando ali buscar se ganhar os 5,17. A gente sabe que vai bater lá nos 5,20, beleza? Volta lá para os 5,20, podendo ficar ali. Então, essa é a preocupação. O que nós temos essa semana, tá? Como é que a gente vai ver essa semana? Não vou botar a curva de juros agora aqui para vocês, não. Vamos botar diretamente aqui a nossa agenda, tá? Nós temos hoje relatório Boletim Focus. Mester vai falar, mais uma Fed 1 vai falar. Jefferson, que é o vice-presidente do Federal Reserve, também fala 10 da manhã. E confiança do empresário. Ou seja, agenda bem vazia para uma segunda-feira normal, tá? Na terça-feira nós temos taxa de desocupação no Reino Unido, sentimento econômico, que é o índice ZIL, né, que é o sentimento econômico da Alemanha, que é a maior economia da zona do euro, a ata do Banco Central, né, do nosso comitê aqui do Copom. Então a gente vai ver aqui o que está na ata e não ficou tão claro assim no discurso. Então isso pode mexer sim no mercado, tá? A ata sai antes da abertura do mercado. Então, quando o mercado abrir, já vai abrir precificando a ata. Se o discurso ficou muito claro,
vai ter continuidade no movimento, mas se acontecer alguma coisa, se tiver alguma coisa ali na ata em termos de fatores de riscos que possa trazer uma preocupação para quem vai assumir o Banco Central no ano que vem, a gente pode ter movimentações também na Bolsa, tá? Depois disso, nós temos o núcleo PPI, né, que é a inflação produtor lá nos Estados Unidos, como eu falei, mas temos mais discurso do Powell, né, que é o presidente do Banco Central, às 11 da manhã, então é importante, né, a galera vai querer entender se o Powell vai falar um pouco mais de política monetária ou não. Nós temos na quarta-feira índice de atividade econômica, que é o nosso índice IBCBR, é uma prévia do nosso PIB. É importante, ainda mais que a gente teve essa questão ali do Sul, mas eu acho que ainda não tem reflexos nesse indicador, porque você está falando de um indicador de março, tá? Índice de preço ao consumidor, o CPI norte-americano está olhando de inflação, ou seja, inflação ao produtor, inflação ao consumidor, a gente vai olhar política monetária lá nos Estados Unidos. É importante, isso pode vir a mexer com o mercado, tá? E aí tem o núcleo de inflação, preço ao produtor, ao consumidor, vendas no varejo, né, o CPI lá nos Estados Unidos, discurso do Kashahari, Neil Kashahari, que também é votante, Michelle Bowman também volta a falar no finalzinho da tarde da quarta-feira, e crescimento trimestral do PIB lá no Japão, tá? Na quinta-feira, as atenções se voltam por índice de preço de importação, licença de construção, pedido inicial de seguro-desemprego, que é o mercado de trabalho norte-americano, beleza? Produção industrial lá nos Estados Unidos e alvará de construção, tá? Temos discurso do Bar, Hacker, Mester, volta a falar, Rafael Bosch, que também fala, que é um membro votante do FONC, fala às 10 para as 5 da tarde. Produção industrial chinesa. Temos aqui o leilão da LTN, né, de 6 meses e de 10 anos, a NTNF. Vamos entender aqui como é que vai ser esse leilão, se vai ter ou não demanda, tá? Essa aqui também pode vir a impactar depois na sexta-feira. E temos aí no dia 17 discurso do Waller, né? E temos aqui o discurso do Powell no dia 19 de maio, tá? Então, 4h30 da tarde. Show? Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês, tá? Uma excelente semana para todo mundo e até amanhã com mais informação aqui no canal. Valeu!